Olá, amigos e amigas! Começa agora mais uma edição do programa Sala de Leitura. Hoje eu vou falar sobre o contador de histórias como mediador do processo da formação do leitor de literatura. Vou dar dica de livro e conversar com o jornalista, radialista e escritor Ciro Pedrosa. O programa hoje está imperdível, portanto não saia daí, eu volto em instantes. Contar histórias é uma atividade que vem de uma época que se perde no tempo. A tradição oral sempre esteve presente desde as sociedades mais arcaicas e era comum se contar histórias em comunidades rurais, por exemplo, ou mesmo em espaços urbanos, quando havia um índice elevadíssimo de analfabetismo. Mas com a substituição gradativa da cultura oral pela cultura livresca, depois da Idade Média, a atividade de contar histórias foi perdendo força, sobretudo nos grandes centros. A literatura ganhou teorias da narrativa e fundamentou conceitos para a estrutura linguística, de onde foram se construindo as adjetivações, por exemplo, literatura oral, literatura escrita, literatura feminina, literatura infantil e literatura popular, assim como literatura científica e por aí vai, abrangendo áreas de conhecimento específico e fragmentando a ideia globalizada que é própria da literatura, ou seja, literatura é literatura. Não é que a oralidade tenha colocado um ponto final em suas representações sociais. A leitura em voz alta foi a estratégia encontrada em ambientes públicos e privados por quem literalmente sabia ler. E aí era um número reduzido de pessoas que emprestava sua voz para interpretar os impressos a uma audiência que estava no lado oposto da questão, ou seja, não dominava o código escrito. Nas famílias dos séculos XVI ao XVIII, era recorrente a prática de leitura em voz alta de livros, principalmente da Bíblia, pela presença marcante da tradição religiosa. Olha, observemos bem que não era mais o contador de histórias que intermediava o processo de leitura nos grandes centros, com características próprias e performances bem definidas, e sim um leitor oral, que já possuía familiaridade com o escrito e, por isso, com maior prestígio no seio das comunidades. Nessa abordagem da transposição do oral para o escrito, é importante destacar as novelas de cavalaria, os romances, as canções de gesta, cujos autores saíram do anonimato e passaram a ser conhecidos. Roger Chartier, um conhecido historiador francês, esclarece que a infância só veio merecer atenção na Europa por volta do século XVII. Antes disso, a criança era vista como um adulto em miniatura, sem os cuidados que requer nesta fase da vida. Os novos modelos de organização social e a mudança gradativa de comportamentos no aconchego doméstico permitiram a individualização da criança, uma vez que se projetava na infância o desejo de perpetuação familiar. A partir de então, foi devotado um sentimento à criança que anteriormente, olha, não existia. Agora, lhe era destinado a uma educação dentro e fora do lar. Seguindo o interesse da linhagem familiar, a criança ganhou novos espaços, porque ela não representava mais somente a continuidade do ciclo, mas alguém a quem os pais deveriam amar e por ela serem amados. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque, a rigor, a literatura infantil vai deixar
de ser a propriedade dos adultos e, de fato, passar a ser a propriedade das crianças. Pois bem, a literatura infantil passou a ter algumas funções de narrador oral que dominava os códigos da leitura escrita e a fazia em voz alta para as crianças. É possível que nesse intervalo de tempo tenha pairado certa dúvida na identidade entre o narrador e o contador de histórias com o estabelecimento de uma teoria narrativa. O narrador passou a ser entendido como o elemento inserido nas próprias linhas do texto literário escrito, como de fato é. Nos anos de 1990, coube ao Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o ProLer, apresentar um novo contador de histórias, agora com funções didáticas, pedagógicas, que faz uso de uma performance para divertir e formar leitores. É nesse contexto que vemos o movimento de contação de histórias como uma atividade extremamente rica do ponto de vista pedagógico, que a cada dia envolve mais leitores e descortina um mundo da leitura de uma maneira, digamos, lúdica e atraente e por tal razão, a contação de histórias nas escolas públicas e privadas hoje é uma realidade cada vez mais crescente, despertando o gosto pela leitura desde cedo, no processo de formação do leitor. E hoje quem dá uma dica de livro é a professora aqui da UFRN, Marli Amarília. Eu posso indicar, Adriano, para seus telespectadores, Torto Arado. É um livro que me pegou no primeiro parágrafo, na primeira frase, e de uma dimensão humana, um trabalho linguístico fantástico, um domínio de sentimentos e de narrativa, tudo de bom em Torto Arado. É um livro premiado também. A leitura é uma prática que deve ser sistematizada em todos os espaços sociais como uma proposta de criticidade e de conscientização. Esse também é o pensamento do presidente da Fundação José Augusto Crispiniano Neto, que falou ao nosso programa. A principal solução para os problemas do Brasil é a leitura, porque todas as outras soluções estão nos livros, né? Então, assim, se nós temos uma cultura letrada, a leitura é a base fundamental. Ninguém vai aprender geografia, história, física, matemática, se não tiver um bom desenvolvimento da leitura. Como é que você vai interpretar bem o enunciado de um problema de matemática ou de física, se você não souber ler e interpretar o que lê? O Brasil tem 50 milhões de pessoas que nunca leram um livro. O Brasil tem 12% de analfabetos absolutos, tem 64% de analfabetos funcionais, que leem, mas não entendem. Já dizia Mário Quintana que o pior analfabeto é o que, sabendo ler, não lê. O Brasil ou será um país de leitores, ou nunca será um país desenvolvido à altura do que precisa ser. Ciro José Peixoto Pedrosa, jornalista, radialista, publicitário e escritor. Já escreveu 3 livros, entre os quais esse aqui, ó, que ele está trabalhando agora e divulgando, Uma História das Rocas. E é com ele que eu converso hoje. Seja bem-vindo à minha sala de leitura, Ciro Pedrosa. Obrigado, Adriano. Que bom reencontrá-lo, meu amigo de sala de aula,
de 40 anos, turma de 1982 do jornalismo. Sempre bom estar com você. A pergunta que não quer calar logo de início, porque é exatamente uma história das Rocas. Para pagar uma dívida histórica que eu tinha com o bairro que me formou. Eu nasci na Cidade Alta e ainda bebê de braços, fui morar no bairro das Rocas, bairro onde os meus pais tinham nascido. E eles voltaram para as Rocas. E eu me entendo de gente nesse bairro. Digo muito que, a exemplo do que Gilberto Gil disse que a Bahia lhe deu régua e compasso, as Rocas me deu régua, compasso, óculos, jeito de ver o mundo, ouvido atento, histórias para eu viver e um modelo filosófico, um jeito de pensar que é próprio das pessoas que nascem naquele lugar de Natal, que é um lugar invisível aos olhos da Cidade Alta, mas que tem uma vida, um senso de humanismo, uma solidariedade, uma irmandade que vai além da relação familiar, da relação de compadrio. Né? É como se nós fizéssemos parte de uma grande tribo, de um grande país chamado Rocas, que onde se encontra, onde um morador das Rocas se encontra com outro, a conexão é imediata, né? Porque a gente vive o tempo inteiro esse jeito de ser das Rocas. Ciro, no seu livro você coloca aqui as suas memórias e quais as que você destacaria? Esse livro, em verdade, não é apenas um livro de memória. Por isso que ele se chama Uma História das Rocas. É um livro que partiu de minhas memórias, inspiradas no livro de Homero Homem, chamado Cabra das Rocas, que eu levei para no verão para ler. E aí comecei a ler o livro, Adriano, e aí adormeci. E acordei com aqueles pensamentos, o cérebro vomitando palavras, e aí levantei e comecei a anotar. Eram as memórias ancestrais que eu tinha, que a leitura do livro de Homero Homem, que foi um menino que veio de Canguaretama e criou-se nas rocas mais antigas ainda, onde não havia calçamento, onde as ruas eram de lama, onde as pessoas moravam nos becos, onde a vida era totalmente insalubre, mas solidária. Ele escreve a história desse primeiro personagem, que foi um personagem real, o primeiro menino das Rocas que vai estudar no Ateneu. Mais do que a trajetória real de um menino que sai de um bairro pobre e é o primeiro a estudar no colégio da elite de Natal, ela nos remete a um mito, que é o mito salvador da educação. Nós das Rocas fomos salvos pela educação. E há uma crença nas pessoas das Rocas de que a educação nos salva. Os pais acreditam nisso, os avós acreditavam nisso. Pais analfabetos, avós analfabetos acreditavam que os filhos precisavam ir para a escola, para estudar e ser doutor. E digo no livro isso, que uma vitória de um menino ser aprovado no Ateneu, como foi naquele livro de Homero Homem, que o bairro inteiro festeja. Até hoje, quando um menino passa no vestibular das Rocas, passa no vestibular da UFRN, a festa não é apenas da família, a festa é da rua, a festa é do bairro, a festa é da geração. Então, eu me lembro muito quando as pessoas passavam no vestibular e eles passavam na rua com aquela bolha e a mãe dizia, olha fulano, o filho de fulano, menino inteligente, passou no vestibular. E isso inspirava a gente a querer almejar aquilo. Então, Adriano, a minha dívida, né? Aí tem memórias minhas, sim, porque tem uma memória de jornalista, que não sabe, se lembra. Mas eu fui procurar elementos na história para fundamentar essa história, por alguns motivos. Primeiro, para redimir essa dívida que eu tenho com o lugar que me ensinou. Porque eu aprendi a ler para ensinar meus camaradas. E então o livro é uma forma de ensinar os meus camaradas que ficaram lá, de que eles pisam um chão sagrado. Que o chão que eles pisam foi um chão construído com muita luta, com muito suor, com muito sangue, com muito sofrimento, com muita fome, com muita dor. Era um bairro que vivia dentro da lama, ao sabor do vai e vem da maré. E que foi se estruturando e que foi crescendo e que cresceu na força do que nós só temos nós para nos ajudar. E que nunca perdeu o humor, a vontade de viver. Por isso que faz o melhor carnaval, por isso que tem os melhores jogadores de futebol, por isso que tem as histórias mais engraçadas, mais hilárias. As Rocas têm sim um povo feliz nessa cidade. E eu me orgulho muito, né, de ter crescido, de ter aprendido, de poder hoje dizer e professar. Eu sou um sujeito das Rocas.
Eu sou um homo rocas. E aí conto a história para quem chegou depois e para quem não conhece ou ouve falar, é um passeio sobre a origem do bairro. Histórias do bairro, personagens dos bairros, pessoas que você não faz nem ideia que são do bairro, como o presidente Café Filho, que era do bairro das Rocas, como a administradora geral do estado, uma figura folclórica que você lembra, andava pelos corredores do poder gritando com governadores, era das Rocas. O lendário Zé Areia, né, o grande bocage dessa cidade, era das Rocas. Jogadores de futebol exemplares, né? Figuras do carnaval, o carnaval sem as Rocas não existiria. Gente da música, se não houvesse Eduardo Medeiros morando nas Rocas, não teríamos Praeira dos Meus Amores, não teríamos Glorinha Oliveira cantando, não teríamos tantos outros cantores e compositores das Rocas, não teríamos o maestro Cachimbinho, não teríamos gente importante como o pessoal como Paulo Tito, como Luísa de Paula, como o pessoal do Trio Iraquitã, como Zé Menininho, o grande sanfoneiro dessa cidade. Então o livro resgata isso, Adriano. A música, o carnaval, a malandragem, a história, e diz para as pessoas que não são de lá, respeitem esse pedaço das Rocas, esse pedaço de Natal. E diz para as pessoas que moram lá, você pisa no chão sagrado. Honre o lugar que você vive. E tanto que o professor Manuel Fernandes Neto, que é livre docente de Geografia Humana, ele que apresenta o livro lá na USP, ele diz que quem não conhece as Rocas jamais entenderá Natal. Mas que bom. Ciro, a forma como você fala, né, tem me sensibilizado e seguramente sensibilizado aí o telespectador. Você depositou toda essa carga de emoção ao escrever uma história das Rocas, seguramente. Sim. E tenho ouvido depoimento de pessoas que leem o livro. Tem queixas, claro. Tanto que o livro está na segunda edição, porque a primeira se esgotou, de 500 exemplares. Eu tive que fazer uma segunda, que foi ampliada, revista e ampliada. Incluí novos personagens que faltaram na primeira, porque história sempre falta personagem. Mas o que eu tenho ouvido de resposta das pessoas é: puxa, o meu bairro tem um livro que conta a história dele. E que bom, Ciro Cabeção, que foi você que escreveu. No dia do lançamento me liga lá de Portugal um jogador de futebol famoso aqui chamado Luiz Oliveira. Foi zagueiro do ABC, jogava em Portugal. Toca o telefone, era ele. Diz: Cabeção, sabe quem está falando? Eu digo: sei não. Ele disse: Luiz Oliveira. Eu digo: Luirola. Ele disse: Cabeção. Eu disse: rapaz, só tu para escrever essa história. Cara, eu estou aqui chorando de emoção. E eu caí no choro. Né? Porque contar essa história é a história do meu povo, é a história das pessoas que eu olho e digo: puxa, esses caras foram meus professores. Né? E um bairro, Adriano, que tem a educação, como diz, como referência. Eu não sabia, por exemplo, que quando a governadora Fátima Bezerra chegou da Paraíba, foi morar no Alecrim, ali em frente ao hospital hoje, Giseuda Trigueiro. Como ela chegou, já o ano letivo tinha começado, ela não conseguiu vaga no Padre Miguelinho, que era a escola que ela deveria estudar, que era a escola do Alecrim. Ela foi estudar no Padre Monte, que era a escola das Rocas. Ela me deu esse depoimento no lançamento do primeiro livro. Ciro, o nível do Padre Monte era altíssimo. Por quê, Adriano? O Padre Monte tinha convênio com os professores da antiga Etiferne. Então, os professores que davam aula na Etiferne, davam aula no Padre Monte. Então, a gente no Padre Monte, além das aulas regulares no ginásio, a gente tinha aula de artes industriais, de marcenaria, de eletricidade, de mecânica. Depois eu vim descobrir que eram com os professores da própria Etiferne. Então era escola diferenciada. Aí Fátima me disse: Ciro, era um nível tão alto que eu apanhei, porque eu vinha do interior da Paraíba, um ensino fraco. Quando eu cheguei no Padre Monte, era um nível altíssimo. E as notas dela, ela estudou um ano lá, dizem isso, né? 7, 7,5, 8, chorando, porque era um nível muito alto. Então, Adriano, as Rocas, apesar desse olhar que a gente tem da pobreza, das vielas, né, da vida na rua, dá um valor enorme à educação. Né? Quem estuda é valorizado. Quem passa na rua, que é médico, que é doutor, o bairro se orgulha dos médicos que tem, dos engenheiros, dos professores que tem. Tem até um vice-reitor da UFRN, que é das Rocas, o professor Enio. É de lá, não sabia. Que revelou-se depois que o livro saiu. O livro também teve esse condão, Adriano, de tirar, né, desse mundo da invisibilidade gente que era das Rocas e talvez tivesse vergonha de dizer à cidade que era de lá. E agora tem um livro,
né? Agora tem uma história. Agora tem alguém de lá que resgata essa história de vitória. Do ponto de vista econômico, As Rocas foi o primeiro bairro, Adriano, a ter uma vida comercial e empresarial. Por quê? Porque você tinha o centro da cidade, onde morava, onde era o núcleo de poder, você tinha a Ribeira, que era um grande charco, e onde é que as pessoas que trabalhavam nessas casas moravam? Não tinham onde morar. Vão para os morros das rocas e constroem as casas em cima das dunas, nos lugares mais altos, isso. E vem descendo. Isso. É uma construção inversa. Isso. E vem descendo. E aí o que acontece? Onde é que estão essas pessoas? São os bisavós da gente, são os avós, são os tataravós. E gente que chegava na cidade que não tinha onde morar, ia para as rocas porque sempre tinha um lugar. Sempre havia um jeito de receber as pessoas, né? Então, é importante, e eu fico muito feliz de ter sido o primeiro, não um dos primeiros a resgatar essa história, porque eu apenas dei um pontapé inicial, porque há muitas outras histórias para serem contadas. E eu tenho certeza que outras histórias virão e que esse livro vai ser apenas o fio condutor dessa história. Essa segunda edição já está acabando, porque eu, de fato, não esperava que houvesse uma procura tão grande, um interesse tão grande de pessoas das rocas. E eu entendo, falo do fluxo migratório, porque as Rocas, Adriano, era um bairro de pessoas que moravam em casa de aluguel. Então, quando começam a surgir os conjuntos habitacionais, desde Apotilândia, desde a Cidade da Esperança, desde o conjunto Monte Líbano, na Zona Norte, Zona Sul, as pessoas foram saindo. Então, nos lançamentos que fiz um lançamento nas Rocas. Puxa, Adriano, que emoção, rapaz. Gente que eu não via há 40 anos, rapaz. Gente que eu nunca vi. O cara disse, como é que você me conhece? Conheço, eu era amigo do seu pai. Meu filho eu não podia faltar, né? Amigos da minha mãe que eu não conhecia, porque me conheceram pequeno. Gente que eu nunca... Tinha gente que estudou comigo que eu não via há 40 anos. E tive essa oportunidade de reencontrar. Né? Então não foi só a emoção de um livro que esgota em 15 dias, mas um livro da carga emocional que para mim foi, puxa, que chance Deus me deu de eu escrever essa obra e de reencontrar essas pessoas que em condições normais eu não reencontraria. Gente que fez parte da minha história, gente que foi meu colega de futebol, meu colega de praia, meu colega de aventura, meu colega de escola, meu colega de tudo, né? Então isso, Adriano, para mim eu acho o mais gratificante, né, de poder também ser jornalista nesse livro, de a partir dessas memórias eu ir atrás de histórias. E na parte final do livro eu reúno aquilo que eu chamaria de um anedotário, né, que eu chamo das lendas canguleiras, porque pensar as Rocas sem seus personagens é impossível. É impossível. Era isso que eu ia lhe perguntar, porque dentro de uma dimensão social, Luiz da Câmara Cascudo já dizia que esses espaços dicotômicos, né, assim configurados entre os seus moradores, como os xarias e os canguleiros, eu perguntaria a você, Ciro, será que a gente ainda enfrenta essa percepção sócio-histórica, econômica nos dias de hoje, hein? Ainda, Adriano, ainda. Natal não perdoa a felicidade das Rocas. Natal não perdoa a felicidade da empregada doméstica, Adriano, que no carnaval se veste em trajes mínimos e abala a avenida. 3 metros de sorriso, Adriano. Tem quem resista a isso, Adriano? Num mundo deprimido como esse que a gente vive, de pessoas que têm tudo e vivem chorando pelo que nem sei, nem sabem o quê. E você vê aquele povo ali numa festa, numa alegria, fazendo um samba dia de segunda-feira, como o que Debinha faz lá nas Rocas, chamado Samba do Vagabundo. Uma alegria, o povo feliz, das 10 horas vai todo mundo trabalhar, dormir porque tem que trabalhar no outro dia, Adriano. Aliás, praticamente não existe samba sem as Rocas. Não existe. Não existe. Não existe alegria nessa cidade sem as Rocas. Não existe. Me desculpem os outros bairros, mas não dá. Então, assim, as Rocas é também, Adriano, e você sabe disso, que é muito comum nesse nosso país, né, você tratar determinadas regiões, determinados povos, impor eles a capa da invisibilidade, né? As Rocas é um bairro invisível. Para boa parte da cidade é um bairro de marginais, é um bairro de droga, é um bairro de morte, é um bairro de violência. E não é, né? Tem a mesma violência que tem em todo lugar do mundo. Agora tem respeito, tem ética, tem princípios, tem aquilo que a gente chama de consideração, do sujeito ser considerado no pedaço dele.
Então não tem maluco, não tem bandido que vá se meter com quem tem história e tem passado. Ciro, eu gostaria que você também falasse do seu livro de crônicas, de Escola Dominical. Esse livro também fez o maior sucesso e faz ainda, não é? Junto aos jornalistas e alunos e alunas do ensino médio. Também eles gostam muito, porque são crônicas, e crônicas refletem o cotidiano, o dia a dia. Me fala um pouquinho dele, por favor. Tecnicamente, Adriano, a Escola Dominical reúne artigos, né, se a gente fosse falar, porque a crônica é aquela que trabalha com a banalidade. Essa aqui são artigos escritos a partir de fatos da vida real, numa experiência que eu tive profissional quando trabalhei em São Paulo com jornalista. Seu olhar, não Isso, é claro? eu trabalhei com o jornalista Gaudêncio Torquato no escritório em que a gente produzia artigos para pessoas sobre teses, sobre aquilo. E me veio o insight de dizer, puxa, eu vou fazer 50 anos, eu vou voltar para Natal, eu vou começar a escrever artigos, usar essa técnica do artigo para escrever sobre temas banais, né? O último orelhão, você lembra disso, telefone público de Grossos. Puxa, passei um filme do que era, né, a fila do orelhão para se falar. Uma pessoa falando com outra, não sei aonde, o cabo namorando e a fila grande aqui atrás. E as Bora, fichinhas rapaz, caindo, né? E as fichinhas caindo. E o orelhão que estava cheio de ficha que a gente podia fazer ligação internacional, né? As pessoas que ficavam ouvindo a conversa do outro no orelhão, né? Que o celular agilizou muita coisa, mas perdeu essa poesia. Então eu trato de temas banais como esse, né? Ou como você ter né? Você perdeu o motivo de voltar para a sua cidade. Quando minha mãe morreu, me dizia um amigo que dizia assim, puxa, a gente só volta na terra da gente enquanto a gente tem mãe. Quando minha mãe morreu, de fato se confirmou. Eu perdi a vontade de vir a Natal. Eu morava em São Paulo nessa época, né? Então eu escrevia todo domingo, por isso que o nome Escola Dominical, e é também, claro, uma alusão à minha formação de infantil, de evangélico, minha mãe me levava para a Escola Dominical, e a ideia de que num artigo você sempre tem que deixar uma ideia, uma informação nova. Quando o sujeito acaba de ler, ele aprende uma coisa nova. Gaudêncio Torquato me ensinou a fazer isso. Então eu tratei dos temas não de política e economia como a gente fazia lá, mas temas da banalidade. O Natal, o último orelhão, ou o que é o desejo, né? O que é que a gente tem de desejo, o que é que a gente deseja no fim do ano por outro, né? O significado do sol e da chuva para quem é do litoral e para quem é do sertão, né? Para o litoral, chuva é terrível, para o sertão é tudo. Para nós no litoral, o sol é que é o quente, é que é o bom, né? Então trato dessas questões. E foi um livro que lancei quando completei 50 anos. E aí, em vez de fazer uma festa, eu disse, puxa, eu vou fazer um lançamento de um livro e com textos que você pode lê-los no máximo em 10 minutos. Olha, Ciro Pedrosa, a gente já está chegando ao final do nosso programa de hoje. Hoje eu falei sobre o contador de histórias, pessoal. Esse daqui, Ciro Pedrosa, é um verdadeiro contador de histórias. Onde a gente encontra Ciro, ele está trazendo, ele está evocando histórias do passado e aí está contextualizando aqui no presente. Então eu quero agradecer enormemente, Ciro, pela sua presença aqui na minha sala de leitura. E olha, quero contar com você, com a sua presença aqui em outras oportunidades, meu amigo. E o programa Sala de Leitura de hoje vai ficando por aqui, mas eu espero você no próximo programa. Portanto, um abraço e até lá. Tchau!